Fala pessoal, começando mais um PodFit oficial. E hoje, se você quer entender tudo sobre emagrecimento, fica nesse PodFit, já dá um joinha pra nós e segue a gente. Hoje, galera, a gente tá aqui com dois convidados muito especiais, o Bernardo, meu amigo, e a Georgia Miller, nossa amiga também. Vou pedir pros dois se apresentarem. Deixa eu puxar a frente aqui então. Prazer, pessoal, sou o Bernardo, sou educador físico, pós-graduado em nutrição e suplementação esportiva. Atualmente estou no MBA em gestão, que eu trabalho na mesma empresa que o Johnny, por enquanto. E vamos tentar agregar aí sobre emagrecimento hoje o assunto, vamos tentar trazer informação pra galera. Oi, gente, tudo certo? Eu sou Georgia Miller, eu sou nutricionista clínica e esportiva, tenho pós-graduação em nutrição esportiva e atualmente eu tô numa nova pós-graduação na parte de genômica nutricional, que é considerada a nutrição do futuro. Olha, eu acho que eu e o Bernardo estamos super felizes, né, de estarmos aqui hoje para conversar sobre um assunto muito importante, que eu acho que todo mundo aí de casa tem bastante dúvidas, né, relacionada à questão do emagrecimento. E é isso aí, vamos lá! Seguimos? Então, galera, nosso primeiro assunto aqui é a parte da bioquímica e como funciona a estrutura do emagrecimento. Eu gostaria que o Bernardo falasse um pouco mais sobre isso. Olha, resumindo, o emagrecimento, ele é um processo complexo, né? Ele não é um procedimento fácil de se fazer, mas a gente tem que aliar, na minha opinião, fatores, que é o quê? Uma dieta balanceada e o exercício físico. Tu tendo os dois juntos, sendo feito de maneira correta, orientada, não tem erro. Eu acho que todo o processo do durante é difícil. Mas, simplificando, resumindo em duas palavras, eu diria dieta e treino. Não, eu concordo com o Bernardo, eu acho que hoje em dia a nossa população nunca esteve com tanta informação disponível. Hoje em dia é muito acessível, né, meninos? Essa parte toda de dar um clique e ter todas as informações possíveis. E aí eu faço uma pergunta, se a gente tem tanta informação assim, por que é que as pessoas estão ficando cada vez mais obesas, com excesso de peso? Não é a falta de informação, mas sim a forma como essa informação chega até nós. Então, eu acredito que, com certeza, com a questão da alimentação, tendo uma alimentação adequada e a prática de exercícios muito bom, né? Fazendo tudo bem certinho, questão de treinos, questão também de escolhas dos alimentos, eu acho que isso vai proporcionar o emagrecimento de uma forma efetiva. Perfeito até aqui. Douglas, tem mais alguma coisa a colocar? Eu acho que o que o Bernardo já colocou ali, referente ao treino e à dieta, são os dois pilares, né, do emagrecimento. E como a Georgia falou, hoje tem muita informação disponível, né? Só que as pessoas ainda não têm muito discernimento de filtrar as informações que encontram, né? Concordo. Ou seja, todo mundo hoje tem um acesso, por exemplo, a um Instagram, a um Facebook, a um Twitter, enfim. E todo mundo bota praticamente o que quer, mas muito poucas pessoas elas colocam realmente embasado em quê? Em ciência, em prática. A maioria é achismo, né? Eu acho que é o que funciona pra mim. Exato. Porque fulano fez tal dieta, fez tal treino e deu certo pra ele. Aí ele vai pegar, vai copiar, vai botar um Ctrl+C, Ctrl+V e acha que vai dar certo, né? Então, tipo, isso foge muito dos princípios, tanto da nutrição como do treinamento, que seria o quê? A individualidade de cada pessoa, né? Fazer determinado treino e determinada dieta para todo mundo, não treino e dieta de gaveta, né? Sim. Perfeito. Lucas, mais alguma coisa? Exatamente, é o que o Douglas falou, é muito individual, né? Então a gente não tem como generalizar, principalmente a parte lá da dieta, que no meu ver, assim, é algo bem mais difícil e importante, assim, a questão da dieta. E basicamente é isso, assim. A parte da dieta acredito que seja mais difícil de ajustar dentro de uma rotina de treinamento também, pra pessoa chegar em um objetivo, né? Seja hipertrofia ou emagrecimento. Perfeito. Então a gente entendeu, para quem tá olhando aqui, que existem dois pilares basicamente, a questão do exercício físico e a questão da nutrição, né? Isso regulado e de forma individual. Foi o que a gente conseguiu entender até aqui. Eu gostaria de fomentar um pouco mais isso, né? E ir um pouco mais a fundo. Quais são os processos do emagrecimento? Como que ele ocorre dentro do corpo? Vamos esmiuçar um pouco mais esse assunto que é bem vasto. Pode tocar a ficha aí, Bernardo. Vamos lá, então. Olha, o processo de emagrecimento nada mais é do que, agora falando de exercício físico, do que tu utilizar das tuas fontes de energia que tu tem no teu corpo. No caso do emagrecimento, a gente vai preconizar o uso de gordura
para poder transformar ela em energia durante o treino. Daí a gente vai ter diversas estratégias, seja utilizando musculação, utilizando cardio, utilizando circuitos funcionais, daí vai depender do objetivo da pessoa. Eu sempre parto da premissa de que tu quer maximizar teus resultados, tu tem que fazer algo que tu gosta. Que daí, a partir daí, tu vai conseguir dedicar o teu máximo naquilo que tu tá fazendo e com certeza tu vai maximizar teus resultados. Não adianta chegar lá, perguntar pro teu educador físico, o que tu acha que emagrece, cara? Cara, o que emagrece é musculação. E tu não curte fazer musculação. Vai fazer 3 dias e não vai voltar mais. E vai largar. E isso não vai te trazer bons resultados. O que tu curte, cara? Eu curto correr na rua. Então vamos tentar aliar o correr na rua com uma dieta legal que com certeza vai funcionar pra ti. Eu parto sempre dessa premissa. Da parte da nutrição, né? Hoje em dia, o que a gente vê? Existem várias estratégias nutricionais. Claro que essas estratégias que eu vou comentar pra vocês, eu não quero que realmente eu influencie alguém que tá aí em casa escutando a gente a fazer, porque realmente, sem acompanhamento nutricional, não tem como. Mas hoje em dia, o que é mais falado? A questão do jejum intermitente, a questão do low carb e a questão da dieta cetogênica. Se vocês forem olhar, cada uma delas tem as suas diferenças ali. Mas, se a gente for observar o que elas têm de parecido, é a questão do déficit calórico. Todas elas vão fazer a questão do déficit calórico. Então, para emagrecer, na parte da alimentação, o que a gente precisa? Consumir menos energia do que o nosso corpo acaba gastando, certo? Eu acho que com a parte da atividade física também, isso é muito importante, porque eu recebo no consultório vários pacientes falando assim, Nutri, mas com a dieta, com a alimentação saudável, dá pra gente emagrecer? Dá. Só que essa pessoa não vai ficar, né, com a questão do tônus muscular bonitinha, vai ficar flácida, não vai ter saúde, porque a gente sabe que a questão da atividade física vai muito além da questão estética, né, meninos? Vai pela questão toda de saúde. O que vocês têm a dizer sobre tudo isso? Ou seja, ela vai perder peso, né? Com certeza. Ela não vai emagrecer. Exatamente. Ela vai baixar peso sem manter uma qualidade muscular. E o peso é um adequada. parâmetro só, né? Exatamente. A gente que trabalha com essa parte de pegar o paciente e observar ele como um todo. Eu falo paciente, mas vocês falam alunos. O que a gente olha? Essa questão da individualidade. Não adianta classificar o paciente só com a questão do IMC. Né? Isso é uma forma só de classificação. Existem outras várias ali que a gente pode realmente estar promovendo mais essa questão da personalização, né? Do plano alimentar, da questão da atividade física Tanto também. é que o IMC, se tu pegar um atleta de palco, ele vai dar sobrepeso ou até lá em mesmo cima. musculação, né? Exatamente. Qualquer O IMC não vai condizer com que a Claro. situação daquela pessoa tá. Por exemplo, ele pode estar com 5% de gordura e o IMC dele dá um obeso Sobrepeso, grau 3, por Sim, exemplo. Né? sim. É a mesma Entendeu? questão, a pessoa às vezes pode estar com o IMC lá embaixo, né? A questão do baixo peso e um percentual de gordura lá em cima também. Exato. Então, é tu olhar pra pessoa como um todo. E é isso que eu acho que as pessoas muitas vezes não compreendem, né? Vão pesquisar na internet ali e vai dar uma informação X. Tá, mas de quem que veio essa informação? Veio de uma blogueira? De uma pessoa que conquistou o corpo desejado? Ou vem de uma pessoa que realmente tem conhecimento, que trabalha com o indivíduo? Então, acho que é bem por aí que a gente pode... Acho que é muito engessado a questão do peso na balança, né? Total. O pessoal muito preocupado com peso. Tem que baixar peso. Direto. Tem que baixar tantos quilos, mas não se preocupa com composição, que é o que realmente importa pra gente, né? Sim. Ter um balanço, tipo, de massa muscular pra gordura muito maior, né? Tipo, mais massa do que gordura. Esse Sim, seria o sim. ideal da pessoa focar, esquecer um pouco a questão da balança do peso em si. Porque senão tu não vai ter um emagrecimento real. Só Sim, vai perder efetivo, peso. né? Só vai perder peso. Eu recebi essa semana, inclusive, no consultório, uma paciente que é um caso bem interessante. Ela veio encaminhada do endócrino, né? E aí, eles sempre me deixam um papelzinho com algumas informações que são relevantes do paciente, né? E aí, tava escrito, paciente obesa. Eu olhei pra ela e falei assim, tá me cheirando meio estranho isso aí, né? Parece que ela é obesa, vamos conversar. A gente subiu, né? Ela subiu na balança, realmente, se a gente fosse olhar pela classificação do IMC, ela daria com obesidade, né? Grau 1, não era nem grau 2, nem grau 3, era grau 1. E aí, conversando com ela, a gente fez a questão da avaliação física, né? Achei meio estranho. Daqui a pouco ela falou assim, Nutri, que assim, eu sou uma pessoa muito constipada. Eu falei, pois é, tudo isso na balança vai, né? A pessoa não consegue ir ao banheiro, obviamente vai pesar aquilo na balança. Então, muitas vezes, o que aconteceu? O profissional classificou essa paciente, né, de uma outra forma que, pra mim,
não é o correto. Eu tenho que olhar pra ela como um todo. Já pensou eu não perguntar pra ela como é que é a função do intestino? Tá funcionando bem? Não tá? Questão de hidratação. Será que ela tá tomando bastante água? Será que não? Então, tudo isso vai influenciar no peso da balança, sim. Nossa. Pra poder fazer um fechamento, né? A gente não descarta o IMC, só que ele é uma técnica usada para medir grandes populações, né? Então, no meio de grandes populações, tu consegue ter um resultado, digamos que, de certa forma, razoável sobre o IMC daquela população, o índice de massa corporal. Classificar que a população tá ficando mais ou menos obesa, e isso serve para grandes estudos. Mas, de forma individual, tem várias técnicas que a gente consegue usar e vários tipos de avaliações que nos ajudam a entender muito mais aquele nosso cliente, aquele nosso paciente, aquele nosso aluno, e aí sim a gente conseguir ter algo mais individualizado, né? Outra situação aqui que eu coloco nós vemos que a parte da nutrição, a dieta, ela é de veras, assim, a questão mais importante para déficit calórico. Ok? Sim. Até é a melhor estratégia, tá? Porque não... E comparando isso a exercício físico, se o cara faz 1 hora de exercício físico toda semana, a gente conta que cada dia tem 24 horas, tu soma 7 dias vezes 24 horas, e o cara faz 5 horas na semana de exercício, a questão de promover o déficit calórico, comparado com o exercício físico e a dieta nutricional, a dieta, ela é sempre muito mais vantajosa. É onde tu vai ter a maior qualidade de déficit calórico, né? Mas eu gostaria também de jogar a pergunta aqui. E como que eu faço o processo de emagrecimento através do exercício físico, tá? Já, vou deixar a dica. Eu analiso de uma forma a questão de vias metabólicas que a gente usa, a questão de vias energéticas. Vou largar pra ti, Douglas. Como que tu planeja o treino pra alguém que quer emagrecimento? O treino dessa pessoa, basicamente, como é que vai consistir, tá? Primeira coisa, eu tenho que estar ciente do que ela está consumindo, né? Tem que ver se ela está realmente em déficit calórico. O que muitas pessoas pensam quando tu vai fazer um protocolo para emagrecimento, tá? Mais repetição e menos carga. Ou seja, trabalhar com mais zonas de RML, né? Resistência muscular localizada. Entretanto, o que vai acontecer realmente? Quando tu tá um processo em déficit calórico, o teu corpo ele vai estar debilitado de energia, né? Ou seja, ele vai buscar fonte de energia. Ele vai buscar carboidrato, vai buscar lipídio, vai buscar proteína. Nesse meio tempo ali, provavelmente pode acontecer da pessoa perder massa muscular. O que acontece no meio da musculação? Uma estratégia que eu gosto de usar é treinar sempre com intensidade elevada. Por quê? O treinamento de musculação não só vai ajudar na perda de gordura, como na manutenção da massa muscular. Tu tem que dar a sinalização para o teu músculo, tá? Por meio de tensão mecânica, por meio de estresse metabólico, enfim. Tu tem que sinalizar para ele se manter. Por mais que tu não tenha um aporte calórico para ganho de massa muscular, se tu não estiver treinando numa intensidade boa, provavelmente a massa muscular que tu tem vai junto. Porque em déficit tu não consegue construir massa muscular. Basicamente tu vai manter ela. Então um treino voltado tanto para força, que muita gente não treina força em déficit calórico, né? Para força e uma zona de hipertrofia, por exemplo, entre 6 a 12 repetições, com uma carga de 80%, 85% de uma repetição máxima, seria o mais adequado para te manter aquela massa muscular da pessoa e otimizar a perda de gordura. Porque um treino de força, ele demanda muita energia. E como ela vai estar em déficit calórico, quanto mais energia ela demandar, melhor para perda de gordura. Sim. Né? Eu estruturo os meus alunos dessa forma, o treinamento deles dessa forma. Eu vou só fazer uma pergunta, né? Porque a parte da nutrição, a gente conversou, né? Tá totalmente ligada com a parte da atividade física. Mas e se eu, né, por um acaso, estiver atendendo um paciente e falar, não, vou te encaminhar aí um aluno bem legal. E é um paciente com muito excesso de peso. Assim, com dores articulares, que é muito comum. Tu recomenda mesmo, assim, a prática da musculação? Ou a gente iria para uma outra atividade física? Recomendo a musculação. Qual atividade física tu teria em mente? Geralmente, o que acontece? Quando eu encaminho, né, para alguns profissionais da área da educação física, eles recomendam bastante a atividade física por hidroginástica. Porque lá, tecnicamente, tu não teria tanta questão ali de... Impacto, né? Impacto.
Porque eu já atendi casos, assim, de pacientes com obesidade mórbida, né? Que daí já é uma outra questão que eu fico pensando, né? Porque eu atendo, assim, todos os casos que vocês possam imaginar. Não é só questão estética. Vem pra mim, realmente, casos difíceis, casos que eu tenho que persistir com a pessoa. E, né, a gente não pode orientar a atividade física porque não é minha área. Por mais que eu tenha pós-graduação ali na parte de nutrição esportiva, não posso falar, pra ti ficaria melhor isso, aquilo. Mas acho que é um debate bem interessante, né, sobre essas questões. Porque cada aluno, cada pessoa é única. Não dá pra ter uma fórmula mágica, uma receita de bolo pronta pra todo mundo, né? Exatamente. Geralmente, o que acontece quando eu pego esses alunos? Geralmente eles vêm com muito desgaste articular, porque eles não têm uma estrutura muscular adequada e uma estrutura de tendão adequado para suportar aquele peso. Sim. Por isso que geralmente eles têm muitas dores articulares. Então, o que ele precisaria? Reforçar, fazer primeiro um reforço. Não diretamente, talvez, num treino com uma sobrecarga elevada, mas ele precisa iniciar um processo de reforço muscular. Entendi. Ele precisa ganhar massa muscular para quê? Para proteger aquelas articulações. Por exemplo, o joelho é uma parte muito afetada, né? E se tu pega uma pessoa obesa e com osteoporose e tu indica ela para uma hidroginástica, tu termina com ela, porque tu precisa de impacto para gerar calcificação óssea. Então né? aí a gente consegue ver que tem que fazer uma anamnese totalmente detalhada. Não é igual planilha pronta, né? Vai fazer tal coisa, vai caminhar 30 minutos na esteira. Me bota uma pessoa que realmente tem problema na articulação do joelho, fica ali. Aí que dá o problema. Porque tem muito isso. Eu entendi o que o Diana quis falar sobre essa questão da musculação e tu também. Porque geralmente o que a gente associa, né? Emagrecimento com comer pouco na parte da dieta, passar fome, né? Que isso é uma coisa um pensamento incorreto. E ficar horas e horas fazendo aeróbico, né? Claro, é isso que a gente associa. Exatamente. A maioria das pessoas associam, né? Aí, que nem se a pessoa começa com horas de aeróbico já de início, quando tu precisar aumentar o cardio dela, tu não tem pra onde correr. Sim. Tu tá preso. Mesma coisa numa dieta. Provavelmente tu nunca vai começar numa dieta muito estrangulada da pessoa, né? Sempre vai indo aos pouquinhos. Algumas ali, né? Essa parte que a gente comentou das estratégias nutricionais. Muitos vêm no consultório, Nutri, eu quero tentar o jejum intermitente, eu quero low carb. Eu sempre digo, eu vou dar minha opinião, né? Eu acho, parto do princípio de que essas estratégias elas vão funcionar durante determinado tempo. Não é pra sempre. Depois que a pessoa atingiu o peso que ela gostaria ou a composição corporal, o que acontece? O que ela vai fazer? Do que ela vai viver? O que ela vai comer? Né? Ela não sabe, ela não aprendeu. Então, é toda essa questão até de treino. A pessoa nunca treinou, né? Só caminhava na esteira. Isso não é treino, Exatamente. né? Não é treino. É que é muito simples É muito simples mesmo tu emagrecer uma pessoa por 3 meses. Até por 6 meses. Tu tem que ser muito profissional pra tu continuar mantendo ela magra, pra tu continuar mantendo ela em evolução depois de 6 meses. Aí tu tem que ser profissional, né? A gente discutiu até agora aqui muitas ferramentas e muitas estratégias, né? Do que usar. Se vai fazer aeróbio, se vai fazer musculação, se vai fazer outro tipo de aula, qual é a melhor estratégia nutricional pra usar. Isso tudo são ferramentas, né? Mas o que realmente isso impacta? O que vem por trás disso? Quando a gente trabalha com uma pessoa assim, pra você que tá nos assistindo, é estudante de educação física ou de nutrição, da área, tem que entender que isso tudo são ferramentas. E as ferramentas que tu seleciona para trabalhar, elas só podem acontecer depois de tu ter feito uma análise, ter feito toda a estrutura de um treino ou de uma dieta, né? E essa análise funciona para saber qual via energética que tu vai usar, o porquê que tu tá usando aquilo ali, qual é o momento que tu vai usar aquilo ali, se é o momento que tem mais déficit calórico, que tu vai unir junto com o treino que vai depletar mais glicogênio. E isso aí que começa a ficar interessante, porque aí sim tu é profissional. Aí tu sabe o que tu tá fazendo e quais estímulos fisiológicos tu tá impactando na pessoa e qual estresse fisiológico tu tá causando a ponto de gerar uma adaptação e uma repercussão que a consequência sim vai ser o emagrecimento, que a consequência vai ser o ganho de força, a consequência vai ser o reforço ósseo, neuromuscular, enfim, todas essas questões. E é isso que a gente debate muito aqui hoje também, né? Pra trazer pra vocês um pouco mais de conteúdo, um pouco mais denso, e por isso a gente chamou alguns especialistas, pessoas que já estão acostumadas a trabalhar nessa área. E eu gostaria, Bernardo, que tu falasse um pouco pra nós, um pouco mais dessa parte dos bastidores, tá? Então a gente tem duas situações aqui.
a questão do blogueiro, das pessoas que conseguem dar dicas e dietas e várias coisas que conseguem emagrecer uma pessoa por 3 a 6 meses ali, e a parte do profissional. Eu quero que tu pegue de 6 meses em diante. O que tu monta com a pessoa, o que tu faz, qual via energética tu usa e que tu planeja para que aquela pessoa tenha uma adaptação fisiológica. Cara, é bem interessante, porque se tu parar pra analisar, o que as pessoas fazem muito hoje em dia? Elas vão lá no Google, procura lá, o que gasta mais caloria, esteira ou musculação? Se tu olha no bruto, a esteira vai gastar muito mais que a musculação. Mas daí vai de encontro com o que o Johnny falou. Qual via energética eu vou preconizar usar naquele momento? Eu vou querer usar a via glicolítica ou eu vou usar a via mais oxidativa ali nesse momento? Isso tudo a gente tem que pensar a longo prazo, né? Porque a gente não vai tratar o aluno, o paciente por 3 meses, a gente vai tratar ele ao longo de toda uma vida. O que eu costumo fazer? Eu gosto de juntar os dois, tá? Eu junto a parte da dieta, mas eu vou juntar também o treino de musculação com o treino cardio. Eu gosto de trabalhar dessa maneira. Óbvio, vai chegar onde o Douglas falou, que vai chegar um momento que eu vou ter que variar. Eu vou ter que variar o estímulo. Eu vou variar mais no cardio nesse momento, vou variar mais na musculação nesse momento. E o que eu gosto de fazer? Eu, promovendo uma musculação adequada para esse cara, eu sei que a longo prazo ele vai perder gordura porque eu vou acelerar o metabolismo dele com um treino de musculação. Eu vou promover um ganho de massa magra nele. Ganho de massa magra igual aceleração de metabolismo igual emagrecimento a longo prazo. Isso, para mim, é a chave do negócio. E o treino cardio, ele é bom justamente pelo alto gasto calórico que ele tem durante a atividade. E eu gosto de partir dessa premissa. Acelera o metabolismo dele para emagrecer ele a longo prazo, mas ao curto prazo eu vou ter o cardio gastando bastante caloria. Eu gosto de trabalhar nessa linha. Não sei se vocês concordam com o meu pensamento. Cara, acho que faz muito sentido assim, a gente tentar variar dentro das estratégias de treinamento ali que a gente tem como escopo ali dentro da nossa linha de trabalho, né? Mas eu acredito que a parte da dieta assim, seja mais importante na parte do emagrecimento, né? Aí eu queria perguntar pra Georgia Vamos lá. em relação à constância assim, dos alunos, principalmente quem tem obesidade, assim, que tu usa de estratégia pra manter assim, ele dentro da... Depois que a gente chega já tu diz num peso ideal ou quando a gente tá durante o processo? Durante o assim, eu acredito processo. que seja a parte mais difícil assim pra deixar a Perfeito. pessoa... Primeiro que assim, cada paciente vai ter as suas dificuldades, né? Então, primeiro sim, ali na primeira consulta mesmo, a gente já faz um recordatório habitual. O que seria isso? O que geralmente aquele paciente consome. Sim. Em cima disso tudo, a gente vai calcular gasto energético, todas essas questões de atividade física também. Então, assim, eu, né, falando agora como Georgia mesmo, nutricionista, eu fico em cima em quem tá dando treino pra esse meu paciente, Bom. né? Eu preciso conversar, porque às vezes pro meu paciente, tá tudo ótimo. E já pra pessoa que tá passando treino, não tá legal, né? Então, feito isso, a gente vai conversar, a gente vai começar a melhorar os hábitos alimentares. Não tem como falar sobre emagrecimento eficiente a longo prazo sem melhorar a qualidade da alimentação desse meu paciente. Então, o que a gente encontra geralmente? As pessoas não sabem o que consumir, quando consumir, a quantidade. E nem como é que tá a qualidade da alimentação. Então, quando eu trabalho com paciente de emagrecimento, o que eu faço? A gente vai adequar toda a questão da alimentação dele, mas eu sempre pergunto o que tu gosta e o que tu não gosta de consumir. Já pensou se eu atendo uma pessoa que odeia brócolis, eu boto brócolis em todas as refeições? Até porque isso não vai gerar uma aderência nela, né? Não vai fazer durante uma semana e não vai mais fazer, Agora né? faz sentido. E tem outra questão também, né? Lá no consultório eu não gosto de falar dieta, eu falo planejamento alimentar. Dieta parece que é uma coisa muito enraizada, que tem um momento pra começar e um momento pra terminar. E dieta é ligada à palavra restrição. É isso que eu ia falar. Regime também não se usa mais, né? Regime, dieta, né? Remete, né? São outros apelidos. É uma coisa muito... É chata, até pra gente, né? É uma coisa, parece que é horrível. E olham pro nutricionista como se a gente fosse um bicho papão, né? É aquela ali que vai falar o que eu posso, o que eu não posso comer. E não é bem assim, que a gente pode comer de tudo. Só que comer de tudo não significa comer tudo todos os dias, o tempo todo. Então, a partir disso, a gente vai melhorar os hábitos alimentares desse paciente, ele vai gostar e vai aprender a comer de novo com qualidade. Outra questão também, exames bioquímicos. Eu sempre olho, né? Se o paciente não fez ainda, a gente vai lá e solicita. Porque às vezes a pessoa pensa, tô só com sobrepeso, só obesidade. Aí tu vai ver, né? Tem outras comorbidades associadas. Então, é muito raro ter um paciente só com obesidade. Geralmente eles têm hipertensão, diabetes, alguma doença relacionada à questão cardiovascular. Então,
né, a gente começa por ali analisando. Aí, assim, o que eu combino com os meus pacientes, né? Todos os meus pacientes, eu acho que eu sou uma nutricionista bem boazinha com eles. A gente planeja, faz esse planejamento alimentar, mas a gente coloca refeições livres, tá? É uma estratégia que eu adoto, que eu vejo que a pessoa vai aprender a ter equilíbrio tendo essas refeições livres. Então, em momentos esporádicos, ela vai conseguir consumir, por exemplo, alimentos que a gente considera não tão saudáveis e mais calóricos. Exemplo, uma pizza, né? Nós somos filhos de Deus, a gente vive num mundo, né, não numa bolha. Então, o paciente tem que aprender a ter este autocontrole e esse autoconhecimento do que seria adequado ou não para ele consumir. Com essa estratégia que tu usa, tu acha que tu gera uma maior aderência nele? Total. Assim, de pacientes que eu tenho, pouquíssimos não aparecem depois nas próximas consultas, assim, ó, é muito raro mesmo. E todos eles me relatam como é bom comer saudável. Porque comer saudável não é só comer frango, batata doce e salada. É comer com equilíbrio. Eu deixo bem claro essa frase. E eles começam a entender por quê. Eles vão vendo o resultado. Muitos não praticam atividade física no início, são totalmente sedentários. E aí sentem vontade de começar. Por quê? Estão vendo o resultado. E aquilo que tu comentou, né, Lucas? Sim, a alimentação tem um papel muito fundamental na parte do emagrecimento. Não adianta a pessoa agora estar comendo mais do que o corpo gasta e ir lá fazer todos os processos que vocês muito bem me comentaram aqui. A gente tem que ter uma coerência nessas duas partes. Mas eu acho que é por isso, né? Fazer uma reeducação alimentar bem efetiva para esse paciente, ensinar ele que a alimentação é uma coisa boa, não tá ali para uma coisa ruim, né? E aí, sim, começa a ver os resultados e se motiva cada vez mais. As pessoas ainda acham que tu vai chegar e vai trocar toda a alimentação dela do nada. Virar do avesso, tu vai começar a comer agora às 11 horas da noite, sendo que tu tá trabalhando nesse horário, por exemplo. Sim. Tu vai comer alimentos que tu não costuma comer. Não, nada a ver. Vai ter todo um estudo sobre como é que é a rotina. Mas são profissionais cara, e profissionais, tu sabia? Eu acho que isso pra parte da educação física também, né? Cada um tem a sua opinião. Eu já atendi pacientes que estavam com trauma de nutricionista e falaram assim, ô Nutri, olha só, fui numa outra nutricionista, me botava um lanche às 4 da tarde, só que 4 da tarde eu tô trabalhando, e aí, como é que eu faço? Botava umas castanhas, assim, né, que eu já não gostava de comer. Aí eu falava, não, vamos lá, vamos conversar. Essa ideia de ter que comer de 3 em 3 horas também, né, pra promover o emagrecimento efetivo, enfim. Então, tudo isso tem que, né, perguntar pro paciente, questão até de vocês, né, tá, mas que horas tu pretende vir treinar? Né? Não é na hora que eu quero, é na hora que o paciente consegue, na hora que o aluno consegue. E da parte da alimentação também, não é alimentação de gaveta. Puxa uma gaveta, tá ali o plano alimentar, só troca o nome do paciente, não existe. Eu achei legal também a parte que tu falou de refeições livres. Sim. Eu fiz um curso com uma nutricionista, que ela era nutricionista do Vitória de Guimarães, aquele time de Portugal. E ela colocava refeições livres para eles durante a preparação para os campeonatos, que era uma forma de tu dar uma recompensa para aquele cara, tipo, ganhou um jogo importante, hoje vocês vão poder tomar uma coca. A galera que tava assistindo a palestra ficou assim, caralho, o jogador tomando coca, né? Que estranho. Que nutricionista doida. E é tipo pra ti não ficar num ambiente tão estressado, né? Às vezes tu pode dar uma fugidinha ali e se tu aumenta o estresse, o que vai acontecer? Já puxando pra parte, né? Aumenta o nível de cortisol. Exatamente. E o cortisol é ligado à inflamação. Então tem todas as questões essas que a gente tem que pensar. Eu sempre digo pra quem tá assistindo em casa, que pode ser um futuro paciente meu, ou aluno aqui dos guris, vocês não sabem dessas partes técnicas, vocês não precisam saber de tudo isso. Mas, sim, por trás disso tudo tem todo um estudo, não é tirado da nossa cabeça. Eles não vão colocar um treino. Vou botar aquilo ali porque ele tá com cara de que gosta de fazer esse treino. Ou da minha parte, vou colocar qualquer alimento ali. Não é, tem toda uma base. E eu gosto dessa linha, né? É claro. Tem profissionais que não gostam, mas é a linha que eu sigo. Maximiza os resultados, né? Exatamente. E é a linha que eu sigo na minha alimentação, né? A gente pode ver que um profissional que é um profissional bom e excelente é aquele que vai seguir a sua linha na própria vida pessoal, né? Tu não vai ir num personal que não gosta de treinar, não vai numa nutricionista que não gosta de alimentação saudável. A gente tem que dar o exemplo também, né? A gente chegou a debater isso no último podcast, né? Até fica a dica pra quem quiser assistir o último podcast aí. Vai estar aqui, vai aparecer em algum lugar desse vídeo aqui pra vocês irem lá e já olhar o nosso outro vídeo. Lucas, eu já vi tu fazer alguns trabalhos com relacionado a emagrecimento, né? E tu teve bastante sucesso com alguns alunos. Eu gostaria de explicar o que tu fazia, bem da parte fisiológica mesmo, qual era a tua estratégia que tu usava. Cheguei no fogo. Qual era a estratégia que tu usava pra que tu conseguisse obter resultado com aquela galera que eu sei que passou muito tempo treinando ainda contigo. Tu fidelizou muitos alunos assim? Cara, eu acredito que muito mais a questão ali mesmo da motivação assim, do dia a dia pra
pra pessoa conseguir persistir também na rotina de treinamento, né? Porque a gente trabalha em cima de respostas fisiológicas e tudo mais, mas as motivações da pessoa, assim, pra continuar vindo treinando, assim, é algo que tanto de qualquer objetivo, né? A gente tem que se basear basicamente em cima disso, assim. Então tu entende que o fator psicológico foi a parte mais importante. Eu pra ti, acredito que sim. Principalmente na parte de emagrecimento, assim. De manter ali a pessoa motivada ali pra seguir as estratégias que a gente tenta traçar até a gente chegar ao nosso objetivo, né? A questão que a gente falou de Então, chegar ao ponto A. gerar uma aderência grande nesses teus alunos para eles conseguirem chegar a esse teu objetivo. Exatamente. Mas a questão que o Johnny falou da parte psicológica, eu acredito que é a parte que mais influencia, assim, pra chegar nos resultados. Eu concordo. Legal, cara. Trouxe mais um contraponto aí pra nós. Manter dieta, manter treino todo dia. É pesado, Tem mais a distância. vida toda da pessoa por trás, né? Uma sobrecarga demais. Como Com que é em certeza. casa, como que é no todo um serviço. É contexto, todo um né? contexto e é bem Sim. difícil mesmo. A gente lida com pessoas, né? Então não tem muito ponto de fugir. Então acho que o teu sucesso com Cara, teus eu alunos acredito- foi por causa disso. Eu acredito que sim. Questão Eu psicológica. acredito que é a parte que mais faz sentido, assim, qualquer objetivo. Perfeito. Gente, então agora... Não é uma Não é uma verdade Não é uma absoluta. verdade absoluta. É porque não existe. Mano, foi a estratégia que tu achou com exatamente. eles e tu conseguiu fazer com que eles fizessem tudo que tu planejou, os impactos que tu quis causar, eles seguiram e aderiram pela questão também psicológica que tu conseguiu ajudar eles. É importante, a gente não sabe como é que é a vida da pessoa nos bastidores também. Né? Mas acaba que, né, durante ali os treinos, as pessoas conversam com vocês também, né? Conversam com o Lucas, às vezes se abrem coisas que, por exemplo, muitos desses pacientes, desses alunos, podem estar ali, por exemplo, num tratamento psicológico. Porque tem todo o contexto. E às vezes não conseguem se soltar ou falar realmente o que acontece em casa, o que tá acontecendo na vida, e vai refletir sim no treino. Exato. Bah, essa minha aluna, ó, faz uma semana que não aparece aí, o que será que aconteceu? São poucas pessoas que vão, e aí fulana, como é que tu tá? Tudo certo? Bah, se ela tem confiança em ti, ela vai falar. Mesma coisa comigo, ó. O resultado não saiu como a gente esperava. O que aconteceu? Então, aconteceu isso em casa, vai influenciar, eu não sinto fome, eu sinto muita vontade de comer. Então tem tudo isso, né? Exatamente. Emagrecimento não é só isso que a gente tá falando de bioquímica, fisiologia. Isso é tudo muito bonito, mas tem o fator psicológico que influencia muito, né? Muito fator emocional, né? Total. Até com os meus alunos que eu faço muito acompanhamento, por exemplo, de progressão de carga e controle de carga durante a semana. Por exemplo, tu pega uma semana que aquele cara evoluiu muito bem, conseguiu subir peso, conseguiu treinar bem. Na outra semana, quando eles me mandam o relatório, eu vou olhar, deu uma queda muito grande. Aí tu vai ter que conversar com a pessoa para entender. Sim. Mas por que caiu tanto? Tu não conseguiu treinar, tu não conseguiu ter o mesmo desempenho, tu não teve a mesma força? Ou aconteceu alguma coisa fora, extra? Casa. Não dormiu bem, né? Exato. Não se brigou com a alimentou mulher, legal. vai saber também, Exatamente. né? Ou Sim. brigou, ou teve algum problema no serviço, alguma coisa. Então, tudo isso influencia, né? Se a gente não tiver um acompanhamento bem de perto de quem a gente está cuidando, a gente não consegue entregar um resultado satisfatório para a pessoa, né? A questão psicológica, ela implica em várias questões fisiológicas também, né? Em várias produções de hormônios ou não. Então isso também implica no resultado que a gente quer, porque a gente monta um planejamento com certos processos, impactos que a gente quer causar, e às vezes isso não ocorre porque é bloqueado, nível de catecolaminas altíssimos. Exatamente. Então a questão do estresse muito grande. Cortisol no talo, Cortisol no... derretendo a musculatura do cara. Exato. Por exemplo, muitos alunos chegam pra gente, provavelmente chega pra ti, paciente, tava muito estressado e tive que comer e comi tudo que tinha em casa, É um hamburguinho, né? Então, tipo, o E aí que psicológico tá, a pesa pessoa já muito. vem com sentimento de culpa, já se Exatamente. desculpando. Exatamente. E o que eu vejo, muitos acabam falando, né? É isso aí, xingam, né? Tanto que assim, não vou falar pro professor lá porque eu vou ganhar xingão. Não vou falar pra nutricionista porque ela vai me puxar as orelhas. Então tem tudo isso, a gente tem que entender, porque todos nós, né, passamos por vários processos na vida. Pode ser que nenhum aqui passou por processo de emagrecimento, mas já passaram por outras questões. E sempre tudo é difícil, não existe caminho certo. Eu sempre brinco, quem tá ali no processo de ganho de massa magra, né, hipertrofia, fala, mas emagrecer é muito mais fácil. Aí quem tá no processo, né, de emagrecimento, mas pra ganhar massa magra Acho tem que comer inverso. muito
muito fácil. E não existe, né? O que muda é porque sempre a grama do vizinho é mais verde. Sempre vai ser mais fácil. Muito sim. E falou uma coisa legal, Bernardo. Tu teve uma experiência em Portugal, né? E muitas pessoas que nos assistem hoje são estudantes, assim, ou são interessados, pelo menos, pela área. Gostaria que tu falasse um pouco mais sobre a tua vivência que tu teve lá em Portugal. O que isso foi positivo pra tua carreira, né? E o que tu pode passar pra galera que também almeja fazer um intercâmbio? Cara, foi uma oportunidade que a faculdade tinha lá de eu fazer um semestre fora. Foi muito, muito legal. Tanto do crescimento pessoal, de tu ter que se virar num país onde tu não conhece ninguém. Tipo, tu desceu no aeroporto, tu olhar pro lado e tu não sabe aonde é que eu vou agora. Tu tem que se virar do jeito que tu pode. Mas falando mais da área técnica, que é o que a gente tá querendo abordar aqui, lá é bem diferente. É muito mais puxado. Quando eu cheguei lá, o professor chegou assim, a média aqui é 9. E eu, o quê? Média 9? No Brasil, 6, 7. Só que lá a nota é de 0 a 20, daí eu fiquei mais tranquilo. daí eu fiquei, ufa. Só que pra te tirar um 9, tu tem que ser um cara bem dedicado. Eu fiz 3 cadeiras lá. Eu fiz uma cadeira que era de aplicar testes em pessoas, teste de corrida, teste de força. Fiz uma cadeira de treinamento de alto rendimento, professor muito bom. Massa. E a cadeira de fisiologia do exercício eu fiz de novo lá só por ser tarado por fisiologia do exercício mesmo. Essa sua. Essa foi. E eu já tendo feito a cadeira, eu penei pra passar lá. Sim. As provas lá, eles marcam uma data. Hoje vai ser só a prova de fisiologia. E a prova dura 4 horas. Eu pensei assim, eu vim fazer o Enem aqui. É o Enem, eu ia falar mesmo. E muitas questões. Mas tu tem que estudar bastante. Foi muito produtivo. Aprendi coisas que eu não aprendi aqui na mesma cadeira. Eu fiz aqui, fiz lá e eu aprendi coisas que eu não conhecia. Então, se vocês tiverem a oportunidade de investir no crescimento profissional de vocês, façam que vale muito a pena. Fica a dica. Fica a dica pra quem ainda tem um medo ou um receio de fazer um intercâmbio, então faça, né, Bernardo? Não. Portugal tinha um monte de brasileiro ainda, tava em casa. Tava em casa. Mais parecido, então isso facilita igual. bastante. E tu, Gê, me diz uma coisa, como que é a questão dos teus atendimentos lá dentro do teu consultório? Qual área que tu tá trabalhando com mais afinidade agora? Perfeito. Bom, eu sou nutricionista clínica, né? Quando a gente é nutricionista, a gente sempre fala que a gente atende tudo, né? Então, todo caso é bem-vindo. Eu não posso falar, não, porque até tal é minha pós-graduação na parte da nutrição esportiva, não vou atender. Não, eu sou nutricionista em primeiro lugar, né? E hoje, por conta dessa minha segunda pós-graduação que tá em andamento na parte de genômica nutricional, eu consigo olhar agora, eu olho para cada pessoa aqui como fitas de DNA. Eu não olho só como pessoas, né? Eu vejo toda a questão da carga genética também, que é uma nova área ainda que parece muito distante para nós, por conta dessa questão de testes genéticos, né? Que não é uma parte ainda muito... que nós temos muita afinidade, convivemos no dia a dia. Mas, basicamente, lá no consultório, eu atendo pacientes tanto de emagrecimento, como é o assunto que nós estamos abordando hoje, quanto da parte esportiva, né? Performance, rendimento, questão de ganho de massa magra. Então, é muito legal porque a gente pode ver que essas duas áreas, elas têm muitas coisas em comum. Uma delas a gente comentou que é a questão do psicológico. Então, o nutricionista tem que entender tudo isso, né? Enfim, gente, eu sou apaixonada por nutrição. Acho que qualquer pessoa que conversa comigo sabe, né? Que eu falo bastante, se vocês perceberam. Mas eu sou muito apaixonada. Eu acho que a nutrição tem um pouquinho de nutrição em tudo que a gente faz. E sim, são assuntos ainda que geram bastante polêmica, muitas dúvidas, porque o ato de se alimentar todo mundo faz. Só que poucas pessoas ainda aprenderam como que é ter esse equilíbrio, né? Como que é ter uma alimentação adequada e saudável. Mas é isso, gente. Gê, tu poderia explicar pra nós essa área nova que é genômica nutricional, com um pouquinho mais de detalhes? Claro. Bom, já pelo nome vocês já devem ter percebido, devem estar fazendo vários links em relação à parte de genes, né? Então, o que seria genômica nutricional? É como que os alimentos se comportam para determinadas pessoas que possuem alguma questão genética ali que não tá muito legal, né? Então, vamos pegar o exemplo ali da obesidade. Existem vários genes que estão associados à questão da obesidade, que pode ser que tu não seja uma pessoa obesa agora, mas que, por conta de todo o ambiente que a gente está vivendo agora, falta de atividade física, estresse, questão da alimentação que não tá muito em dia, pode ser que vai fazer uma expressão, aumenta a expressão genética, e se tu não se cuidar, né, tu vai ser uma pessoa obesa. Então, a gente olha para o paciente realmente com um olhar mais individual,
né? Porque todos nós temos caráter genético. Coisinhas que não são tão legais e coisas que são maravilhosas, como as nossas características. Então, é a gente aprender a olhar para esse outro lado para compreender como que eu posso, como nutricionista, ajudar esse meu paciente a realmente aumentar a expectativa de vida. Porque tudo isso que a gente falou agora não é sobre a questão do emagrecimento em 30 dias, em 60 dias. É como que esse paciente pode ficar ao longo da vida dele. E a gente sabe, assim, questão de vida, assim, vocês vão se apavorar, né? O pessoal de casa também. Quando eu fiquei sabendo dessa informação. Mas nós, seres humanos, né? Nós fomos programados para viver em torno de 120 a 150 anos. Tem uns que não sobrevivem nem aos 60, né? 80? Nem metade. Nem metade. Por quê? Por conta dessa questão. A partir do momento que a gente bota o pezinho aqui na terra, a gente já começa a fazer algumas coisas que não são tão legais para nossa questão genética, né? E aí sim, envolve outras partes que eu sou totalmente apaixonada, parte de cromossomo, parte de telômero, que tá relacionada a essa questão de longevidade, né? Mas é basicamente isso, é uma parte nova da nutrição que veio pro futuro, que beneficia não só a questão de emagrecimento, mas questão de esporte e rendimento. Hoje a gente sabe que atletas aí que são de elite fazem testes genéticos para saber qual que é a melhor forma de treino. Tem inclusive essa parte para o treinamento. Qual que é a melhor dieta que eu posso dar para esse paciente? Será que ele vai tolerar tal alimento? Então, eu acho que isso tudo é muito interessante, é muito novo, mas estamos aí no caminho, né? Para atingir todos esses conhecimentos. Já temos uma pauta pro novo convite da Jorge aqui. Ai, meu Deus! Ai, meu explicar Deus! pra nós um pouco mais disso. É super interessante, até quando tu cria essa questão de... Tu nos traz, na verdade, essa questão de o ser humano viver 120, 150 anos, entra em outras questões de fatores genéticos, em outras várias questões que a gente poderia abordar e fazer um podcast só sobre isso. Peraí. Comentem nos comentários aqui se vocês querem esse assunto, né? Estamos no YouTube, meus queridos. E se vocês sabiam disso ou não, né? É um assunto muito novo. Um assunto muito novo. Me diz uma coisa, Douglas. Tu que trabalha diretamente com a galera da performance, tá? Mas pra poder deixar alguém pronto num palco, tu tem que fazer um processo de emagrecimento de veras muito rápido, às vezes. E como que funciona isso do ponto de vista de alguém que trabalha com atletas? Como que tu faz essa preparação? Como que tu estimula isso no organismo das pessoas? Preparação, basicamente, ela começa quando tu decide a competir, né? Quando a pessoa vai decidir a subir num palco, ela já vai ter que estar disposta a fazer o que vai ser preciso. Porque um atleta, ele é um pouco diferente de uma pessoa normal. Eu ia falar isso. Né? Totalmente um atleta, diferente. Ele não tem muita, vamos dizer assim, poder de escolha, basicamente. Ele precisa fazer tal exercício e comer tal coisa. Ele vai ter que fazer aquilo dali. Ele não tem muito querer. E ele sabe, né? E ele sabe. Quando ele vai entrar para essa vida de querer competir e tudo, ele já sabe que ele vai ter que abrir mão, por exemplo, de escolher entre um X e comer a comida que tá... com arrozinho. Exatamente. Ele vai ter que comer esse frango. Ele vai ter que comer isso daí, entendeu? Então, o processo, ele vai começar numa fase que a gente chama de bulking, né? Que é onde ele vai preconizar ganho de massa muscular. Ele vai tentar ganhar o máximo de massa muscular possível. Isso daí dura em torno... Depende da competição de quando está agendada. Mas, por exemplo, o meu primeiro atleta que eu preparei, a gente começou na base de 1 ano antes da competição. 1 ano, 1 ano e meio antes, fazendo Aí é esse pouco trabalho. tempo, eu acho, né? Eu fico imaginando para ter toda a construção, né? Porque Mas são várias ele já categorias ali dentro da... Ele já vinha de 7, 8 anos treinando. Ah, bom. Só que a preparação em si, focado para o campeonato, entrou entre 1 ano e meio, por aí, Então de ele preparação. já tinha alimentação, então Não, estava ele já... ok, questão dos Exato. treinos, né? Tudo Já tinha certinho. afinidade também. Já. Tanto é que ele se formou comigo. Olha só. Foi o Edvan, né? Que ele se formou junto comigo e a gente abraçou a ideia de botar no palco, né? Então, no off dele, ele bateu na base de 110 quilos. Olha só. E no dia da pesagem, ele bateu 75. Né? A gente fez um trabalho de 16 semanas de cutting, que é a parte onde tu vai preparar o atleta, deixar ele harmônico, tirar a gordura, deixar ele seco, o mais seco possível para subir no palco. Pro músculo, né? Tá ali exatamente. brilhando. Pro Evidência, músculo né? ficar mais aparente e a pele fazer aderência na musculatura, né? A ideia nossa era botar nos 80 quilos. Entretanto, avaliando as categorias e vendo os oponentes dele que iam competir,
ele não ia ficar competitivo, ele não ia ficar num shape para bater de frente com aquela pessoa. Então a gente conversou e a gente decidiu pela 75. E qual que era a categoria dele? Bodybuilding. Ela subiu na bodybuilding e na Classic Physique. Na bodybuilding até 75 quilos, né? A gente foi campeão na estreia. Olha só. Ele chegou na primeira competição campeão e na Classic Physique, na segunda, no mesmo dia, a gente bateu o segundo colocado, né? Tanto é que os juízes da noite falaram pra ele, vieram falar que a gente teve a melhor condição da noite, assim, foi o cara mais definido da noite. Só que pra chegar ali, por exemplo, ele passou por muita coisa. Um exemplo, ele passou 30 horas praticamente sem comer e sem tomar água, pra bater peso. Dentro de uma semana, que era o tempo que a gente tinha, que a gente chama de finalização mesmo, que tu vai finalizar ele, que é a parte que vai fazer a hiperidratação, desidratação, sódio, manipulação de potássio, enfim. Tu vai usar algumas estratégias para deixar ele mais seco e mais denso possível. Nessa semana, que ele ia pesar, se eu não me engano, na sexta para competir no sábado, ele baixou na base de uns 7, 8 quilos em uma semana. Um quilo por Porque, dia. exatamente, porque a gente teve que fazer uma estratégia muito agressiva para bater peso. Porque a ideia principal era bater até 80, né? 5 quilos e a gente mais pra teve que tirar. baixar. Porque na 75 ele ia ficar muito mais competitivo. Tanto é que a gente foi campeão na bodybuilding, né? Então foi muito agressivo. Então ele perdeu na base de 7, 8 quilos ali para competir. Bater 75 quilos na sexta, no sábado ele já estava pesando no mínimo uns 80 já. Por quê? Que nem a gente fala do emagrecimento, né? Não é só por 3 meses. Toda essa preparação que a gente fez foi para um dia. Para 1 hora para ficar em cima do palco, né? Então, às vezes a pessoa olha aquele cara lá em cima, eu quero ter um shape daquele. Nem o atleta que tá Nem no palco, imagina. ele Nada. fica com aquele shape durante o ano, entendeu? Aquilo dali é pro momento. Depois daquela semana também, né? Claro, eu não sei como é que funciona essa parte, se ele não vai competir depois, né? Porque tem uns que, eu vou... de uma semana pra outra já vai ter outra, A gente né, foi. outra estreia, outra competição, enfim. Aí também eu já acompanhei outros processos, né? Eu nunca atendi casos assim, né? Mas eu adoro, né? Sou muito curiosa, vocês viram. Tudo eu tô me metendo pra saber um pouquinho mais. Então eu acompanhei e vi que, gente, ganha bastante peso durante esse período e retenção também, né? Porque imagina é um a rebote pessoa... muito grande, né? Sim. Porque o que acontece? Ele praticamente 30 horas sem tomar água. Imagina! Sauna, cardio, enfim, tudo pra deixar ele o mais seco e o mais definido Desidratado possível. também, Tu né? vai fazer a Porque- desidratação. Eu já E tô tomando depois, minha aguinha. no teu carb up, ele vai encher os estoques de glicogênio muscular, né? Ele vai ganhar um volume maior, inchar, porque os né? músculos vão crescer um pouquinho mais, ele vai ficar mais cheio, mais denso. Cada molécula de glicose vai puxar um pouco de água para dentro da célula, então o carb up basicamente funciona para quê? Pra gente botar um volume nele e tirar o resto de água que fica embaixo da pele. Sim. Porque ele passa por uma fase praticamente zerado de carboidrato e depois a gente faz uma ingesta agressiva de carboidrato. Inclusive, antes de entrar no palco, né? Que eu vi o Antes pessoal de botar levando no palco. melzinho com uma bolachinha de arroz. Não, daí, Enfim. aí depende da... Aí tem uma... Entra a parte muito da individualidade. Por exemplo, a gente não se acertou com doce. Não ficou muito legal com doce. A gente teve que usar... Isso é feito naquela semana de preparação, né? Vocês vão testando o que ficaria melhor, A né? gente praticamente testou no dia, Olha porque o que acontece? Como a pesagem ela é um tempo muito curto para competição, então ele teve que bater o peso até sexta Aham. para competir no sábado. Então, tipo, ele tem menos de 24 Sim. horas para encher. É muito pouco tempo, né? Então, por exemplo, acordar de madrugada para comer. Então, teve que passar praticamente o dia comendo. Mas atleta entende, né? Exatamente, Eles porque a cabeça é entendem. diferente, Pouco estresse. né? Sim. Cabeça, né? A cabeça é diferente, não Se adianta. tu falar tem que comer isopor, vai comer Ele vai isopor comer. e Não, vai se obedecer e tu vai falar achar pra ele, muito tem que bom. bater Terra. 10 vezes a cabeça na parede. Sim. Ele vai bater 10 vezes a cabeça Mas na é que parede. ele quer, né? Exatamente, É diferente que a é gente tá outra falando. coisa. Mas assim, eu Outra adoro, modalidade. fico fascinada. Eu podia escutar tu falando essas histórias durante 2 horas. Mas é porque são estratégias bem diferentes do que é, né? Exatamente, a estratégia para uma pessoa que vai Sim. competir, não para uma pessoa que quer realmente perder peso. Até porque ele competiu no sábado, na segunda ele já tava batendo quase 90 quilos. Imagina. 75 na sexta e tava... Porque o rebote é muito grande. Quanto tempo antes desse caso aí tu começou a fazer o cutting? 16, 18 semanas antes. Achei que era Foi um mais processo bem longo, porque ele tava com muito peso e a gente teve que baixar muito. 110, Né? tu falando? É. Bateu na base 110 para bater 75 na competição. 40 quilos, né?
É uma pessoa, gente. Teve que baixar muito. Pessoa de um. Teve que baixar muito. Só que daí o que aconteceu? Na outra competição que acabou não acontecendo, que a gente estava preparando, até por causa de toda a situação que deu, de pandemia e tudo, os eventos cancelados. Foi bem na pandemia. Depois, na segunda que a gente ia ir, que pra gente, né, a gente trocando uma ideia, foi, eu acho que um dos melhores shape que a gente colocou, até melhor do que ele foi campeão. A gente não conseguiu competir porque cancelaram. Só que essa competição, essa que a gente estava se preparando, ficou na base de 12 semanas. 10, 12 semanas que a gente foi apertar. E a dieta apertou dele mesmo, faltando na base de 8 semanas. Porque ele já vinha se mantendo pronto, né? Que nem o atleta, ele nunca tá parado. Ele sempre tá se preparando. Só que tu define, por exemplo, ele vai competir ano que vem, vai chegar uma data programada para ele focar na perda de peso e se manter adequado dentro da categoria. Sim. Até porque não é a pessoa que escolhe categoria, né? É a categoria que escolhe a pessoa. De acordo com o que ela tá preparada. Exatamente. Por exemplo, ele não poderia subir numa categoria de men's physique, que é o cara de bermuda, porque ele tem umas pernas muito boas. Então, é um ponto muito forte da É um ponto muito forte, eu acho que se bobear é o mais forte dele, né? Então, é a categoria que escolhe a pessoa, não é a pessoa que escolhe a categoria. Sim. Né? Então, se eu fosse fazer uma preparação para uma pessoa normal, por exemplo, só para perder peso, ela perderia peso muito rápido. Só que aí entra aquela coisa, ele não vai viver daquilo dali, ele vai ter uma vida depois e o rebote é muito grande. O rebote é muito agressivo. Mas pro atleta, ele vive pro esporte, Exatamente. né? São pensamentos bem diferentes. É diferente. Por isso que não dá para aquela pessoa que trabalha o dia todo, que é um Uber, que passa o dia todo no escritório, que não tem uma rotina para isso, ela se comparar. Até porque é desleal se comparar com alguém que vai viver para aquilo dali, que vai se focar naquilo dali, que vai ter uma disponibilidade de tempo para aquilo dali. Que, por exemplo, ele na finaleira era 3 horas de cardio por dia. E né? vocês achando ruim, meia hora, 20 minutos, né? Então, tipo, não tem como se comparar. O melhor jeito de uma pessoa normal se compara com antes dela, né? Sim. E pensa no longo prazo, que é a melhor escolha para fazer. Até porque se a gente for pensar, né, para essa parte, um atleta, a gente tá trabalhando com rendimento, com ali Exatamente. o momento Performance, dele. né? Performance, exatamente. Não tá se preocupando com a qualidade de vida dele que ele vai ter durante aquele tempo, né? Exatamente. Como Então... todo esporte que se dedica para alta performance, tu se dedica para aquela alta performance. Por exemplo, o jogador de futebol direto tem lesão, tem alguma coisa, porque ele vive em alto rendimento, né? Então, sempre o máximo do máximo. Exatamente, é um caso à parte, é um departamento à parte, um mundo né? à parte. É um mundo à parte. É muito bonito, é muito legal, cara. Mas tem que ter muita dedicação e principalmente tem que ter um psicológico muito bom, né? Sim. Para aguentar todo o tranco, para aguentar tudo que tem que passar. Desidratação, hiperidratação, por exemplo, tomar 10, 12 litros de água num dia, no outro tomar um, no dia do palco Tomar não sem tomar reclamar, nada. né? Exatamente. Dia de palco, nada, só molhar a boca. Para não reter e não embaçar a definição dele. Atleta diferenciado. É muita coisa envolvendo, né? Outro mundo. Mas é legal, É gente. muito legal, Ai! muito legal. Pra quem gosta, que aqui já tá vendo, a gente fica, dá pra ver na cara da Georgia, nossa cara, que a gente fica muito fascinado. Brilhando o olho. Muito... Então, gente, a gente já conseguiu conversar bastante coisa sobre emagrecimento, algumas estratégias, como funciona a parte nutricional, como funciona da parte do exercício. A gente viu uma experiência com pessoas que não são atletas. Agora o Douglas acabou de falar com pessoas que são atletas, então a gente tem várias situações, né? E eu sei que alguns de nós aqui também ainda tem algumas questões, uns cases de sucesso, ou uns cases, né, de emagrecimento que enfrentaram durante sua carreira. E eu sei que a Georgia tem um bem interessante pra nos contar. Já tava assim, eu... Sim, eu até tava pensando, né? Eu acho muito interessante a gente trazer, né? Assim como tu trouxe, caso de atleta. Eu comentei uma que tava constipada, mas tem um outro caso que me remeteu bastante essa questão que tu comentou, Lucas, sobre essa parte toda do psicológico, né? Foi, assim, a primeira paciente, se eu não me engano, que eu atendi de emagrecimento. Só que era uma paciente, gente, assim, que pesava mais de 200 quilos, tá? Então, não era, assim, emagrecimento... Ai, vai ser tranquilo. Não, era um caso à parte. Eu sempre digo que é como se eu vivesse num filme que sempre vai aparecer as coisas mais legais vão aparecer pra mim, né? E esse foi um caso bem legal. Eu gosto de pensar assim. Difícil, desafio. Desafio, gosto assim, né? Tem que ser assim. E aí essa paciente veio, né? Eu atendi ainda num outro espaço, não atendi lá no consultório ainda. Foi logo no início quando eu comecei a atender mesmo. E essa paciente veio e, bom, já na hora do recordatório, né? Ali quando a gente começa a conversar sobre os hábitos alimentares,
a gente já começou num ponto bem polêmico ali da alimentação dela. O café da manhã dela consistia basicamente em 2 litros de Coca-Cola, normal, sem ser a zero, e mais uma barra de chocolate branco. Tava indo bem. Sim. Eu perguntei, tá, mas, né, por que tu tá consumindo isso? Aí ela, não, é por conta dos remédios. Porque, assim, um paciente, né, geralmente com esse histórico, não vai estar só com excesso de peso. Vai ter um pacotinho que eu chamo, que é como se fosse uma bolinha de neve, que vai indo. Então, são várias outras comorbidades. Então, por conta disso, ela tinha que tomar alguns medicamentos, né? Ela já tinha acompanhamento com psicólogo e endócrino. E aí, chegou na parte do almoço, ela comia comida normal, não grandes quantidades, mas aí a janta dela repetia igual o café da manhã. 2 litros de Coca-Cola e uma barra alimentar já, né? Total. E aí a gente foi trabalhando, inserir frutas, né? Que foi outra questão que a gente comentou, como é que eu faço. Inserir frutas, legumes, verduras, comida mesmo de verdade, né? Que eu acho que uma alimentação adequada tem que ter comida de verdade. Não é comida lá importada lá na Inglaterra, pelos não sei o que, montes, não sei o que. Não vai ter isso na alimentação, né? É comida de verdade. E, pois bem, a gente foi evoluindo. E ela chegou num nível que ela já tinha emagrecido bastante. Já tava com um percentual bem legal. E aí eu perguntei como é que tu tá se sentindo, que eu acho que é uma pergunta muito interessante que a gente pode fazer, né? Como que tu tá se sentindo? Tu tá se gostando? E ela falou assim, eu tô me amando. Só que eu acho que eu vou ter que parar de vir aqui. E eu, como assim? Meu marido não tá gostando que eu tô emagrecendo. E aí eu comecei a ver que o buraco era mais embaixo, né? Essa minha paciente, eu não tinha o WhatsApp dela, que é uma questão que eu gosto de ter, assim, um contato a mais com o paciente. Eu pergunto toda semana como é que ele tá, se ele tá se sentindo bem, se eu preciso adaptar alguma coisa. E o contato que eu tinha dela era do esposo dela, não era dela. E aí ela falou, não, é que ele não gosta, ele por mim, eu não saía de casa, eu ficava só em casa. Ele não gosta que eu venha aqui na academia, ele não gosta que eu siga alimentação saudável, ele sempre bota empecilho pra mim. Aí eu falei, bom, então assim, é uma outra questão que a gente precisa conversar, né? Talvez procurar algum auxílio, porque eu sozinha não tenho conhecimento, né? Essa parte toda fica com o pessoal da psicologia. E aí, não preciso nem falar que no outro mês ela não voltou, né? Então, foi um caso que eu gosto de comentar, assim, para os meus amigos que são da área, para que a gente possa entender que o paciente não é só aquilo que ele tá se mostrando para nós ali no momento da consulta. Tem toda uma questão por trás que às vezes a gente não vai pegar de primeira, né? Eu demorei quase 3 meses para compreender o que estava acontecendo. Que ela estava num relacionamento abusivo, que o marido dela, por conta talvez de ciúmes, não queria que ela emagrecesse, não gostava que ela estava se gostando, né? Não estava gostando de si, e aí por isso ela parou o tratamento. E não sei o que aconteceu com ela, mas fiquei bem chateada. E é isso aí. Mas fiquei, assim, foi um caso que eu acho que eu vou lembrar pelo resto da minha vida, porque foi muito interessante e foi muito... Pra mim, me tocou de uma forma que eu cheguei num nível que eu não podia mais ajudar essa minha paciente. Eu acho que pra nós é a pior parte, pra quem é um bom profissional, é tu ver que tu chegou no teu limite e tu não tem mais o que fazer pela própria pessoa. Sim. Né? Concordo. Lucas, tu que também tocou nessa questão psicológica, tu tem algo a colocar pra nós aí? Algum caso parecido ou mais leve, pelo menos que seja? Mais leve. Foi pesado. Não, Casos de família. Não, é um caso bem... Aí, convenhamos que é um caso de extremo, que a gente acabou de falar aqui. É uma questão de relacionamento abusivo e até mesmo a pessoa tá pesando 200 quilos com aquele tipo de rotina alimentar. Isso desencadeia diversas repercussões que vão levar a pessoa, provavelmente, até a desenvolver algumas doenças e, quiçá, algo pior ainda, né? Com então, certeza. Qualidade de vida zero, né? Qualidade de vida zero, né? Então, enfim, é uma coisa até delicada da gente tocar. Eu quero saber se tu passou por alguma coisa parecida, Lucas, ou as coisas psicológicas... Depois com essa bomba, não vai ter nada. Acho que eu tô impactado, acho que é melhor não falar. Nada vai chegar Cara, perto disso aí, não. né? Não? Tá, e Ou como um é que... caso difícil, como é que era a questão que tu teve psicológica que que foi? incentivar a pessoa. Cara, acho que não. Acho que a questão da rotina da pessoa, a parte do trabalho ali são as coisas que a gente tem que enfrentar ali no dia a dia ali da pessoa, ali, tanto na rotina de treinamento quanto na parte da dieta ali. Mas esse caso aí me deixou chocado. Deixa tudo nosso, cara. Tá, e já vamos aproveitar esse caso, então. Antes da gente iniciar aqui, a Jorge estava nos bastidores falando alguma coisa mais polêmica pra nós, tá? Então, ela veio... Eu achei que eu ia me Lá vem. livrar. Eu achei que eu ia me livrar. Não, nunca. Então, a gente tem uma questão... Vou até tomar mais aguinha, né? Hidratação é importante, Bem- né?
bem, como é que eu posso dizer? Bem constituída pelo que a gente vê nas redes sociais hoje, tá? Que é a questão de tu estar magra, estar no processo de emagrecimento ou tu se aceitar como tu é. Isso são duas questões bem diferentes e que toca num ponto muito sensível, né? Já deixo aqui a minha opinião e passo a bola pra vocês. Tu se aceitar do jeito que tu é diferente de estar em risco de vida, é diferente de estar em risco com a tua saúde, com a tua qualidade de vida, é diferente de tu se expor a algo que talvez não há necessidade. Essa questão de não aceitar algumas coisas e dizer que é um padrão de beleza ou um padrão que querem estipular é bem diferente do quando a gente trata da saúde. E nós todos aqui somos profissionais sérios, a gente tá falando bem a parte da saúde mesmo, né? Então não é querer botar um estereótipo de beleza, porque aqui no Brasil a gente aceita gente que é mais magra e que tem um tom de pele de tal cor, ou que tem um posicionamento tal, ou e nos Estados Unidos é diferente, na África é diferente. Não é isso que a gente quer impor aqui, mas sim o que é saudável e o que não é, né? E a gente sabe que tem pessoas que tem um nível de obesidade, grau 1, 2, e que tem a questão bioquímica praticamente dela, a questão fisiológica, que se mantém em níveis adequados, né? E a gente sabe que tem pessoas magras que não. Mas isso ainda é um grande tabu. E dando a minha opinião pessoal e profissional, é muito delicado a gente tratar com isso. Porque Totalmente. Quando tu quer botar um estereótipo assim, eu não preciso emagrecer porque eu me aceito do jeito que eu sou, é muito diferente, entra muito na questão psicológica de tu querer ir contra algo, querer ir contra um estereótipo. E só que eu acho que talvez não seja necessário tu te expor a isso. Né? A que custo, entendeu? A que custo quer provar algo. Sim. Porque isso mexe com a tua saúde. Tá, vamos supor assim, ó, não mexe com a tua saúde. Vamos um pouco mais a fundo agora pra tocar mesmo. Tu te expõe a esse risco hoje e tu impacta em pessoas que nem nasceram ainda. Se tu vai ter um filho, se tu vai ter um sobrinho, tu impacta na vida dessas pessoas que nem nasceram ainda. Porque tu vai ser um exemplo, tu vai ser uma mãe, um pai, Não um só tio. o exemplo, agora puxando a parte genética, né? A gente sabe que o paizinho e a mãezinha, eles têm uma responsabilidade muito grande nessa parte genética. Como é que o indivíduo tá ali no momento, né? Será que a mulher tá saudável? Será que o homem também tá? Como é que tá a questão da atividade física? Sedentário? Não. Tudo isso vai passar pra carga genética também, né? Então, assim, o buraco é mais embaixo, né? A gente tem que realmente pensar, falar com cuidado, como tu tava comentando, porque hoje em dia a gente vê nessa questão toda de rede social, né? Se ame como você é. Tá, aí a pessoa pensa, bom, então se eu preciso mudar por questão de saúde, eu tô fazendo errado porque eu não tô me amando? Não, eu acho que aí sim tu se ama, né? Tu falar assim, não, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso ficar mais saudável. Eu acho que é bem isso que a gente tá conversando, Até porque né? na rede social tem as duas vertentes, né? Total. Tem a de mudar, que tem que mudar, que não é assim, e tem a de se aceitar, né? Acho que talvez o primeiro grande impacto que a pessoa vai ter que ter seria o psicológico, né? Entender o porquê daquilo dali e o porquê que ela teria que mudar, né? Que é muito difícil tu chegar pra pessoa e pedir, tu tem que mudar. Mas não quero, eu gosto, eu me aceito assim, eu me sinto bem assim. Mas aí tu explica, mas tua saúde vai ficar em risco, tu vai ter alguns problemas futuros, dislipidemia, resistência à insulina, enfim. Aí ela, não, mas pra mim tá bom, eu aceito assim, né? Só que aí é todo um trabalho que tu vai trabalhando em cima daquela pessoa, tu vai condicionando ela para ela aprender a entender que não é só a questão estética, né? Que agora, foge da questão estética e sim muito a questão de saúde. Saúde é prioridade, Saúde total. né? Porque daqui a pouco tu não vai ter mais autonomia de si mesmo. Tu vai ter uma doença, tu vai ter uma coisa e tu não vai ter autonomia, não vai ser autossuficiente. Sim. Vai depender de outras pessoas para te ajudar. Né? Tu não é funcional, né? Não vai a gente ser mais funcional. não é a questão do estereótipo de ter um corpo perfeito, mas sim tu ser funcional. Isso a gente usa pra idoso, a gente usa pra o ponto pessoas que eu ia chegar, porque vai chegar na velhice, provavelmente. Se essa pessoa chegar na velhice... E é um si muito grande. Entendam que é um si bem grande. É um abismo, né? Então, ela vai chegar, se chegar na velhice, não vai chegar funcional, vai chegar dependendo de outras pessoas. E eu acho que o mais importante para uma pessoa, quando ela chegar na velhice, na terceira idade, é ela ter autonomia, ser autossuficiente. Nem que seja para varrer o chão, ir no mercado, fazer a compra, viver com qualidade, né? Pegar o neto e ir num jogo. Pegar teu filho, cara. Pega Exatamente. Teu filho, brinca com teu filho. Mais de 5 minutos, tá? Não consegue?
O que né? tu vai fazer? Uma pessoa não vai ter autonomia para conseguir brincar. Isso é qualidade sem de vida, cansar, entendeu? né? Eu acho que tem uma grande confusão quando a gente fala assim, tu tem que mudar, mas a gente não tá falando do teu padrão estético, a gente tá falando da tua saúde, como o Douglas colocou perfeitamente. A gente não quer mudar teu shape, a gente não quer te deixar lá no padrão capa de revista. A gente quer te tirar de uma zona onde tu poderia ter alguma complicação futura e te colocar num patamar que, olha, agora tu tá tranquilo, não Até querendo... porque tu tem pessoas que dependem de ti, né? Exato. Provavelmente. Tu tem uma família na volta. E isso significa liberdade, né? Porque se tu tá com Exatamente. todos os teus padrões hormonais, a tua questão genética tranquila, tu tá com ali não tem hipertensão, não tem diabetes, tu não tem uma série de fatores que poderia ser um risco, tu consegue te dar a liberdade de comer um X, de comer um churrasco no final, sem um mínimo de culpa. Porque isso vai ser natural na tua vida, porque tu faz... Tu vai comer, Tu né? vai comer, porque é normal. Porque tu não tua precisa vida. se restringir também. Se restringir, né? exato. Não precisa Mas cortar aí, tudo da tua vida. Aí eu faço uma pergunta aqui, ó. E sem padrões estruturais de corpo, tá? Lucas, quantas pessoas da tua família fazem exercício físico hoje? Tu é um profissional formado em educação física. Quantas fazem? Sou eu. Rápido, das pessoas que moram na tua casa. Sou eu. Só tu? Beleza, tu, Douglas. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Santo de casa não faz milagre, né? É boa. É Na difícil. minha todas, Bem- mas Ó. né, foi uma mudança gradativa, né? Não existe uma mudança de uma hora para outra. Foi aos poucos. E eu acho que foi com realmente esse incentivo e esse exemplo que a gente conseguiu fazer isso, né? O último agora foi meu pai, que era uma pessoa extremamente sedentária. Ele ficou sedentário depois da época que ele se aposentou. E aí ele tava, né, com um objetivo maior, que era fazer lá um caminho pra Compostela, que é um caminho que é bem intenso, assim, né? E aí ele percebeu que com o peso que ele tava, ele não ia conseguir aguentar isso. Então a gente veio, né, ele fez o acompanhamento todo com um personal, gostou dele, né, gostou do treino, e agora tá lá fazendo o caminho dele bem feliz. Bacana. E tu, Bernardo? Olha, tem eu, minha irmã, Todo meu mundo. pai. Não são todos, mas acho que daria mais de 50%. Mais de 50% da família é praticante. A gente tenta fazer milagre, mas às vezes não rola, a né? gente nem é duro nisso. Mas é interessante saber, né? Que a gente tem essa questão toda além do emagrecimento, do estereótipo, mas às vezes as pessoas aparentam estar saudáveis e elas não estão. Porque apesar de elas não apresentarem problemas hoje, elas também não estão fazendo nada pra que isso não aconteça, né? E não é que quem treina, quem faz exercício, quem faz dieta nunca vai ter nenhuma complicação. Mas se tu já tem uma tendência genética aquilo acontecer, tu acaba A diminuindo... expressão fica maior, né? Fica Que maior. esses tempos, até vou já aproveitar o gancho da polêmica, já botar outra polêmica. Veio uma blogueira lá falando que dá pra desligar os genes. E não é isso. A gente aumenta Essa daí é boa. a expressão gênica e pode diminuir a expressão, mas ela Abaixo de fica Deus, só ali. ela, então. Ah, que isso. Bah, viu? É Deus no céu e ela na terra. Verdade, e pra tudo, né? Porque ela faz atividade física, ela tem planejamento também alimentar, né? Ela é maravilhosa. O que a gente tá fazendo aqui? Podia ter trazido ela. E não falando só de gene, né? Mas tem estudos que mostram que tu tendo pais obesos, a chance do teu filho ser obeso é mais de 50%. Porque a carga genética, na verdade, como só ela não- comentou, é. Mais foi a rotina passada. não saudável. Exatamente. Mas eu tiro isso desde da parte embrionária, desde quando Sim. o feto está na barriga. Alguns estudos já viram questões de artérias estarem com acúmulo a mais de gordura do que propriamente do que deveria estar, né? Então isso é muito grave. E que pra gente colocar também aqui alguns padrões, galera. O que a gente encontra na internet, o que a gente encontra na capa de revista e principalmente em algumas redes sociais voltadas à questão de fotos, né, que a gente sabe, nada ali é 100% verdade. As fotos são trabalhadas, as pessoas E são ninguém vai trabalhadas. divulgar resultado ruim, Ninguém vai né? divulgar resultado ruim, Vai só entendeu? divulgar Todo resultado mundo bom. faz o seu outlier. Aquilo Sim. que deu bom, todo mundo vai lá e faz. Por isso que já entra naquele gancho que a gente tava no início do podcast. 3, 6 meses, qualquer um consegue emagrecer. Faz isso depois de 6 meses e mostra essa evolução, que aí tu se torna um profissional. Até porque tu pode notar um padrão, né? Se tu parar pra acompanhar bem, o que acontece com a maioria das pessoas que tem sobrepeso? Elas, eu perdi peso muito rápido. Se eu quiser, eu perco peso muito rápido. Faço tal dieta da lua, sei lá, Rapidinho. e vai perder peso. Dieta do Beleza. tipo sanguíneo. Ela vai passar dentro daqueles 3 meses ali, vai perder peso? Vai perder peso. Não adianta, vai perder porque vai estar numa restrição absurda. Só que ela não vai conseguir manter o resto da vida dela comendo, sei lá, 1000 calorias por dia. Não vai conseguir. Ela vai ter que voltar a comer normal.
O que vai acontecer? Ela vai ter um efeito rebote gigante, vai efeito recuperar sanfona, o peso né? que perdeu e mais um pouco de bagagem ainda. Inclusive, agora a gente tá no período do inverno, né? Esse é o período que o pessoal se larga mais pra depois chegar a época do verão, voltar, né? Lá pra questão da dieta restritiva, volta de novo. Então é um Projeto ciclo, verão, né? projeto verão três Projeto meses, verão. três. Exatamente. Então, é basicamente isso que a gente expõe aqui. A questão de saúde, ela é sempre prioridade para nós, que somos profissionais. Então, a gente coloca isso à frente da parte estética. Se a gente defende uma questão estética, e a não ser na internet... Se as pessoas fazem isso, na verdade, não é o que a gente tenta defender hoje aqui, tá? A gente defende que a qualidade de vida, a questão estética, a questão funcional são coisas diferentes, que elas podem sim estar alinhadas, mas o nosso principal compromisso e o que a gente fez um juramento quando a gente se forma é a questão de promover nas pessoas a saúde e promover nas pessoas algo que é o nosso comprometimento profissional. Né? Todo mundo fez esse juramento que tá aqui, todo mundo lida e todo mundo é da área da saúde, e é isso que a gente repercute nas nossas redes sociais, que a gente repercute no nosso trabalho do dia a dia. Deixo aberto aqui, Bernardo, para tu falar um pouco mais para nós de como tu atua hoje também dentro da tua área. Tu é personal, eu sei que tu trabalha bastante com essa parte da fisiologia em si. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais para nós do que tu gosta de trabalhar, se é emagrecimento, se é hipertrofia, se é a questão de atletas. Cara, eu atuo como profissional, eu gosto de trabalhar bastante com qualidade de vida, apesar de eu curtir muito essa área da hipertrofia, mas eu gosto da linha de tentar trazer o resultado que a pessoa procura, seja emagrecimento, seja hipertrofia, mas deixar muito claro que nada é rápido, nada é uma solução fácil. Hoje em dia, acredito que muito devido à globalização, a gente gosta de resultados rápidos. A gente quer tudo instantâneo. Imediato. O que eu tomo para eu ficar gigante agora? O que eu tomo para emagrecer? E eu gosto de trabalhar justamente com educar essa pessoa. Mostrar para ela, cara, a gente vai seguir essa linha porque é assim que funciona. Não adianta tu ir lá procurar pra mim que achou o suplemento tal, que vai te emagrecer em 3 meses. Ai, meu Deus, tomei termogênico. Agora sim, aquela gordurinha ali vai... Já era. Não, comecei a tomar whey, agora eu vou ficar monstro. Não, cara, calma, vamos lá, vamos entender por que isso acontece. E educando essa pessoa, ela vai entender o porquê ela tá fazendo isso. Eu acho muito importante justificar pra pessoa, por que tu tá fazendo isso, cara? Por que tu tem que seguir essa linha de raciocínio? Porque no dia a dia é muito corrido, às vezes a gente só fala, faz esse exercício aqui, tu vai comer isso daqui, e a gente acaba esquecendo de explicar o porquê que ela tem que fazer. E ela entendendo o porquê que ela tem que fazer, ela vai ter mais aderência, como o Douglas prezou, e a gente vai conseguir atingir o objetivo dela. É uma questão de tempo, sem ter pressa e sem resultados milagrosos. Constância. O que é qualidade de vida pra ti? Qualidade de vida pra mim é tu entregar... ferramentas de como a pessoa consegue manter o cotidiano dela. Primeiro passo é ela conseguir fazer as atividades do dia a dia dela com qualidade. Ou seja, vamos dar um exemplo. Eu tenho 2 alunos que eles são de terceira idade, e daí eu podia muito bem preconizar, ficar fazendo avaliação física neles a cada mês para ver se eles estão ganhando massa, se estão emagrecendo. Mas na verdade esse cara aqui, eu quero que ele consiga sentar no vaso sanitário, levantar sem cair e quebrar a bacia. Para mim, qualidade de vida é isso. É conseguir garantir um dia a dia de qualidade e de funcionalidade para ele. Se uma pessoa precisasse hoje emagrecer e ela entrasse nesse processo e aceitasse o desafio, qual seria o recado que tu daria para essa pessoa olhando no olho dela agora? O recado que eu daria para ela? Tenha calma. Tenha calma. Nós não vamos fazer nada radical. Nós vamos ir devagarinho ajustando a tua rotina para no futuro a gente conseguir o resultado a longo prazo, não só nos 3 meses. A gente quer um resultado ao longo da tua vida. Então não adianta eu querer mudar tudo de imediato, fazer tu fazer 3 horas de cardio, fazer tu comer só maçã e daqui 3 meses tu me abandonar e ficar pior do que tu tava antes. E aí falar que, na verdade, foi erro teu, né? Isso, foi tudo não foi culpa porque tua, a minha que cabeça não estava preparada para Exato. iniciar nesse processo. Não, vamos com calma, vamos ajustando ponto a ponto. Mas é verdade, gente. Todo mundo já passou por isso, né? Tem alguma coisa errada ali na tua dieta. Não é porque a pessoa tava comendo mais quantidade, né? Ou, não tô conseguindo esse teu treino aí, tá muito ruim. É. Porque a pessoa fazia metade do treino, né? É verdade. É verdade. Gê, diz aí pra nós, se uma pessoa começasse o processo de emagrecimento hoje, saúde, ela precisa, ela te buscou, ela te procurou, qual o recado que tu daria pra ela?
persista e tenha consistência. Igual, né, o Bernardo falou, resultado que vem muito rápido, dificilmente a gente consegue manter, né? Tivemos vários exemplos aqui, eu acho que é uma frase que eu costumo falar para os meus pacientes, né? Resultado que vem rápido a gente não consegue manter. E a questão também, entenda o que está sendo feito. Quando a gente tem o plano alimentar lindo e maravilhoso ali na tua frente, é muito legal. Mas tu entendeu por que a nutricionista fez isso? Por que ela não fez? O que esses alimentos, né? Por que estão organizados dessa forma? Eu acho que fica muito mais fácil essa questão da adesão, né? Douglas, o que tu falaria pra uma pessoa hoje que te busca dizendo assim, cara, eu preciso emagrecer e eu confio no meu trabalho, eu confio o meu sonho, a minha esperança, a minha necessidade a ti? Basicamente o que ele falou, né? Porque... paciência, tem que ter paciência. Tu não pode fazer nada agressivo porque tu vai ter uma resposta agressiva do teu corpo. Se tu fizer uma perda de peso muito agressiva, tu vai ter um ganho de peso muito agressivo logo em seguida, né? Então, preconizar perdas de peso controladas e que tu consiga manter ela por maior período de tempo, né? Ou seja, tentar... Muitas pessoas vêm pra mim e falam, perdi só 1 quilo no mês. Eu falei, tá ótimo. Mas foi só 1 quilo no mês, eu queria ter perdido mais. Eu falei, cara, tá ótimo, mas se tem 1 quilo que tu perdeu, provavelmente vai ser muito difícil de tu recuperar. Sim. Né? Perdeu com qualidade, né? Então tu tem que ter resultados de qualidade, mesmo que sejam poucos, né? Resultados de qualidade a longo prazo vão gerar um resultado muito bom no final de tudo. Então é o passinho de formiguinha, perde 1 quilo esse mês, perde 1,5 quilo no outro e assim a gente vai trabalhando. Que é o que vai sustentar e é o que vai manter ele aderente e constante, tanto em treino, dieta, né? Vai manter ele muito mais focado. Muito bom. Isso. Lucas, Cara, o que tu diz, cara? O cara chegou assim pra ti, ó, e disse assim, Lucas, eu quero treinar contigo e eu preciso disso. Santo Lucas, eu preciso que tu Santo emagreça. Santo Lucas. Cara, eu acredito que tudo isso que a galera falou ali, a questão da calma ali, paciência, constância, feedbacks também, né? A gente tem que ter esse retorno do aluno, não é só a gente tentar impor alguma coisa e esperar que venha, porque não funciona dessa maneira. E esse espaço. Qual seria o teu maior compromisso com essa pessoa? Cara, acredito que dá o melhor dentro do planejamento da pessoa ali. Perfeito? Vou finalizar isso aí, eu falaria pra pessoa então que eu não vou prometer mais tempo de vida pra ela, mas no momento que ela estiver comigo, naquele momento que ela estiver trabalhando comigo, ela não vai ter mais quantidade, mas ela vai ter mais qualidade de vida. E quando eu falo qualidade de vida, eu falo dela poder ter um momento melhor com a sua família, ter um dia melhor, levantar melhor, poder brincar com seus filhos, poder simplesmente poder fazer suas atividades da maneira que ela gosta, da maneira que ela curte e poder se aceitar cada dia um pouco mais. Eu acho que isso é fundamental e esse seria o meu maior compromisso em entregar para a pessoa. Além do resultado que a gente baliza, além da questão quantitativa que a gente mede, seria principalmente a questão qualitativa, né? E eu acho que seria esse o principal recado. Eu sei que tem algumas perguntas ali que a gente vem com algumas polêmicas agora, pode ser até ser um quadro dentro desse programa, né? E eu vou lançar a primeira para Georgia Miller, nossa convidada de honra especial hoje aqui, tá? Vamos lá! Termogênico funciona ou não? Então, gente, qual que é o maior termogênico que a gente tem na natureza? Consumo de proteínas. É a partir dele, né, toda a questão de absorção e questão de absorção, digestão, enfim, que a gente vai conseguir gastar mais calorias. Porque a palavra termogênico que falam, né, é nesse sentido de tu ir perdendo calorias, né, ao longo do exercício. Então é muito comum o paciente vir, mas eu tô tomando termogênico, né, com canela, cravo... Tudo isso, né, são alimentos que vão trazer essa sensação de estar quente no corpo. Mas não são termogênicos, tá? O maior termogênico seria, então, a ingesta adequada de proteínas. Vamos lá, muito bom. Douglas, o Obrigada. que seria mais... muito bom isso, cara. Muito bom. O que seria melhor para o emagrecimento, tá? Treinos com série de 4 a 6 repetições, de 8 a 12 ou de 20 a 25? Priorizando manutenção de massa muscular e gasto energético, mais intensidade. Pode botar uma janela de repetição de 4 a 12 repetições, por exemplo. Trabalhar num range maior. O que te gerar maior gasto calórico e te poupar a tua massa muscular,
que a tua massa muscular vai ser sinalizada através de tensão mecânica para ela se manter e tu metabolizar mais proteínas e através disso construir mais massa muscular, é o ideal para te não perder tanta massa e perder gordura, né? Preservar a tua musculatura. Trabalharia tranquilamente com treinos de força e treinos voltados para hipertrofia, que seria onde entregaria um resultado muito bom pro aluno, pro paciente que fosse treinar comigo. A estimulação de via MPK e a questão de biogênese mitocondrial, né? Quanto mais tu ativar... A MPK também ela é responsável por sensibilidade à insulina, né? Quanto mais ativar através de tensão mecânica, maior tua sensibilidade à insulina. Quanto mais sensibilidade à insulina, melhor vai ser tua perda de gordura, tua reconstrução de massa muscular, teu ganho de massa muscular. Então, tu vai trabalhar através de cargas elevadas, não só manutenção de massa muscular, mas também tu vai regular muito tuas vias de sinalização de hipertrofia, sensibilidade à insulina, evitando talvez futuramente, né, uma doença causada por tu não ter uma sensibilidade tão boa, por exemplo, uma diabetes tipo 2. Então, o treino com uma carga mais elevada vai te proporcionar não só a perda de gordura, como manutenção e ganho de massa muscular. O ganho nessa fase provavelmente vai ser muito pouco ou não vai ter. Só que tu vai evitar de perder massa, que é importante. Perfeito. Eu consigo emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, complementando o que o Douglas falou? Pode ser o Lucas ou o Bernardo. Pode ficar à vontade. Cara, vai de encontro com o que o Douglas falou. Se tu tiver um estímulo que fale pro teu corpo, preciso segurar minha massa muscular via treino, com o estímulo que ele falou, eu acho possível. Tu dando um aporte adequado de proteína também via ingesta alimentar, vai maximizar essa chance. Tem a chance de só manter, como o Douglas falou, e tu perder gordura, que é o mais comum. É difícil tu ganhar massa e perder gordura ao mesmo tempo, mas é possível. Perfeito. Tá? Galera, encerrando, já chegando ao final desse podcast muito bom, muito divertido hoje, eu gostaria que cada um apresentasse sua rede social para que as pessoas pudessem se conectar conosco, né? E também a gente já apresentasse o nosso patrocinador do estúdio. Vou deixar essa pro Douglas, tá? Gostaria, Bernardo, por gentileza, começa. Como que a gente pode te encontrar na rede social e ter uma conversa mais próxima contigo? Procura lá no Insta, @Bernardo Menegatti, com T mudo, personal, no Instagram. Bem simples o dele, dá pra ver. Tá, a gente vai continuar. Não tem erro. Não, bota coisa... escrito aqui, né? Qualquer coisa vai estar na descrição aqui, do vídeo, tá? Então, nosso editor do vídeo, ele vai fazer um trabalho sensacional. Por favor, editor, ajuda, que o sobrenome é difícil. G, por gentileza. O meu é @NutriGeorgiaMiller, bem mais tranquilo do que o teu. Lá tem várias informações, eu posto sempre bastante conteúdo. Como eu falei, né, já agora é a segunda vez, eu sou uma pessoa muito comunicativa, então vocês devem já imaginar como é que é o Instagram da Nutri de vocês, né? Perfeito. Lucas, por gentileza. @prof.lucasmenezes no Instagram, é a rede social onde eu mais uso ali. Perfeito. Você pode me encontrar por prof.dionei.pinheiro. E eu deixo pra finalizar esse podcast hoje o nosso colega Douglas. Como que a gente pode te achar, Douglas, nas redes sociais? Bom, primeiramente agradecer ao estúdio que a gente tá gravando, né? Jones Studio, produtora gospel. Quem quiser gravar algo relacionado ao gospel, entre em contato com o Johnny, que vai estar o @dele do Insta na descrição do vídeo também. Perfeito. E eu, Douglas Gazineu, tudo junto, né? @Douglas Gazineu. Lá vai ter muito conteúdo baseado em prática e ciência, né? Teoria e prática aliado. Então vai ter bastante dica de treino, alguma parte motivacional. Quem quiser acompanhar, só me achar ali no Insta, @Douglas Gazineu, e vai ter bastante conteúdo legal lá. E vale muito a pena, com certeza. Então, galera, fica o recado de hoje. Muito obrigado pela audiência. A gente pede que vocês coloquem os comentários aqui, se gostou, se não gostou, o que a gente pode trazer de informações relevantes pra vocês. Por gentileza, quem puder, nos siga no Instagram e também pode se comunicar por lá, que a gente vai ter sempre uma respostinha muito querida, muito atenciosa pra todos vocês. E também a gente vai estar se comunicando de uma maneira mais particular, né? Mais próxima. Mais próximo. Muito obrigado pelo podcast de hoje. Agradecemos a todos vocês e voltamos no próximo episódio.